Um deles, eu criei alguns conceitos, um conceito em particular, que acabou virando ponto de prova de concurso de auditor da Receita, que é muito legal, chamado princípio do não confisco em sentido dinâmico, ou seja, confiscatório é o tributo muito alto e o sentido dinâmico é o quantum não do tributo, senão que do aumento do tributo, que também deveria estar amparado pela Constituição. Então, me orgulha muito ver que um dia eu abri uma prova de auditor da Receita e está lá, o que é o princípio do não confisco em sentido dinâmico. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Bem-vindos a todos para mais um IPOcast, podcast do Brasil. E hoje eu estou aqui com meu colega Ventura, querido. Prazer, Yapim. Como é que você está, querido? Muito bem. Tudo ótimo. E a gente tem um convidado especial, né? Gaulistas do Sul hoje. Hoje importamos um do Sul. Vou apresentar aqui o colega de trabalho, o Fábio Goldschmidt, Fabinho, né? Não consigo falar de outra forma. Tem aqui uma apresentação fantástica aqui sua, Fábio. Eu vou ler os dois, porque os dois estão muito bonitos aqui. Um verdadeiro e renomado jurista do mundo jurídico e empresarial, com uma sólida formação acadêmica, uma carreira destacada como sócio administrador do escritório Andrade Maia Advogados, no sul do país. Ele é amplamente reconhecido como um dos melhores tributaristas do país. Seus feitos vão além das conquistas profissionais, incluindo a honrosa medalha do Mérito Farroupilha, um testemunho de suas contribuições para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Além de seu sucesso no campo jurídico, o Fábio é apaixonado por música, por viagens exóticas, depois a gente fala um pouquinho disso, tendo explorado mais de 80 países, olha só. Seus livros e trabalhos acadêmicos são referências na área de direito tributário. Sua experiência abrangente e paixões diversas o tornam um convidado intrigante para o IPO e para a gente conhecer aqui o verdadeiro Fábio, prometendo uma conversa envolvente e enriquecedora para todos nós, ouvintes aqui, né? Então prepare-se aqui para a gente, além de um grande causídico, viajante, é um tributarista de mão cheia e o IPOer, foi líder do IPO no Sul. Então um prazer estar aqui com você, Fábio. Obrigado, Ventura. Obrigado, Yapim. Prazer é meu. Eu fico especialmente feliz porque eu assisto os podcasts do IPO, vejo a qualidade do trabalho que vocês têm feito e, mais do que isso, eu vejo uma série de pessoas que eu tanto admiro passar por essa cadeira aqui, o que me torna ainda mais comprometido com entregar alguma coisa de valor para quem estiver nos ouvindo. Prazer, Fábio. Com certeza, só a sua carreira já diz por si, né? Então, a gente quer conhecer um pouco do Sul, de onde você veio, onde que está lá a sua família, as tradições, né? Exato, a gente normalmente começa com isso, né? Com das origens. Então, Fábio, acho que... Vamos lá. Eu sou, enfim, nascido em Porto Alegre, embora hoje me defina como gaulista, porque eu estou há tanto tempo indo e vindo para São Paulo, mais de 20 anos desde que eu fiz USP aqui, o mestrado. Mas nasci em Porto Alegre, sou filho do meio de 3 filhos, todos homens. Estudei ensino primário e intermediário em Porto Alegre. Fiz faculdade pública federal em Porto Alegre. E tive pai e mãe que considero grandes exemplos para mim. A minha mãe era uma servidora pública, né, já aposentada, juíza do trabalho, que teve uma carreira muito bacana na Justiça do Trabalho, chegou à Corregedoria da Justiça do Trabalho, e ela sempre foi, para mim, um exemplo de trabalho, justamente, e mais do que isso, de resiliência. É uma pessoa que realmente não desiste, isso impregnou nos filhos o que eu considero talvez um grande legado dela. Já o meu pai tinha uma pequena empresa que depois ele fechou, mas para mim ele é símbolo de 2 coisas. Cultura geral, ele tem um apreço por cultura que eu acho que ele conseguiu passar para os filhos, ler de tudo um pouco, aprender de tudo um pouco, explorar. E também de criatividade. Ele é um cara extremamente criativo, engraçado, e eu acho que a gente acaba absorvendo um pouco dessa soma aí, né?
Eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 12 anos, ambos incríveis, pequenininhos, mas já tenho ambos em mais alta conta aí como pessoas. Tenho uma mulher, sou casado e estou com ela há 27 anos, então bastante tempo, eu tenho 47. E ela é juíza federal, é aquela coisa aí de piano, fui casar com outra juíza, né? Meu pai brinca que a minha mãe não argumenta, ela sentencia. E a minha mulher é um pouco mais doce, um pouco mais hábil, mas ela faz a mesma coisa. Ela aceita uma apelação de vez em quando. Exatamente, às vezes eu não conheço, mas enfim, ela é uma pessoa que me encanta pelo equilíbrio que tem, uma pessoa de um equilíbrio imenso, mesmo nas situações mais difíceis, ela consegue ter serenidade, consegue ter valores estruturais pelos quais eu sou apaixonado, então realmente considero a Paula uma pessoa diferenciada, incrível, né? E eu... quando eu fiz 40 anos, eu ganhei da minha mulher um presente de aniversário que talvez tenha sido o melhor presente da minha vida, que foi um vídeo feito pelas pessoas mais próximas, meus irmãos, meus pais, ela mesma. E nesse vídeo, o meu irmão mais velho trouxe uma frase a meu respeito que, no fundo, foi o que ficou para mim. E ele dizia assim, o Fábio é uma pessoa para quem senso comum não é necessariamente bom senso. E aquilo ali eu ouvi na hora, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça trabalhando e me dei conta de que realmente, assim, talvez a história da minha vida possa ser resumida em tentar sempre procurar uma perspectiva diferente para as coisas e entender que a construção seja minha, seja da própria sociedade, se faz por perspectivas diferentes, por questionamento das bases, das normas até, porque é a partir daí que se criam caminhos e oportunidades novas, né? E Fábio, conta um pouquinho como é que isso fica, por que seu irmão disse isso, né? Quer dizer, então eu sou aquele cara que mesmo na mesa de família, assim, eu sempre tentava fazer um contraponto, né? Não à toa eu fui parar no direito, já dizendo, não, você tem que ser advogado, porque eu realmente gostava de dizer, não, mas vem cá, será que esse outro lado, aqui será que esse outro ponto? Veja bem, né? E até nas viagens, o Ventura mencionou que eu gosto de viajar e de fato eu escolho as minhas viagens não como viagens de descanso, mas principalmente como viagens de exploração e de descoberta. Eu sou aquele cara que quer levar um tapa na cara quando chega, né? Então, não à toa fui parar no Irã, na Etiópia, em Myanmar, no Laos, em lugares que realmente me impactassem e pudessem trazer uma perspectiva diferente para eu levar para casa e voltar diferente, né? Então, eu acho que isso realmente me persegue em todas as faces da minha vida, né? Então, eu acho que uma coisa que me marca muito também, eu sou uma pessoa de relações longas, amizades de vida inteira, relacionamento com a mesma mulher há 27 anos, muito ligado à família, muito ligado às minhas raízes. Então, eu acho que a mesma coisa se projetou para a minha vida profissional. Eu sou sócio dos meus sócios há bastante tempo, a gente tem uma relação super legal e de muita confiança, muita credibilidade. Então, isso é uma coisa que acho que ajudou a construir muito ao longo da minha vida, né? E quais modelos aí na tua, vamos dizer, na tua formação, né, que fez com que o Fábio fosse desse jeito? Gostar de contraponto, ponto-contraponto, mas, por outro lado, relações longas. Eu tive um tio completamente maluco. Que era, sempre tem, né? Exatamente, né? Daria para passar uns 10 podcasts falando dessa figura que acabou de falecer, inclusive, mas ele sempre me impactou pelo inusitado. Ele era aquele cara que tinha sempre uma tática diferente, uma explicação diferente. Eu convivi com ele muito na infância. E foi bacana, porque ele me fez ver, disse, cara, mas eu achava ele brilhante, mas ele era, ao mesmo tempo, quase que um pária, porque tudo que ele dizia causava, entendeu? Mas eu achava genial ao mesmo tempo, porque tudo tinha começo, meio e fim, tinha uma explicação teórica, ele era médico e louco, né? Então era o famoso cientista maluco. E eu achava bárbaro, porque ele virava cobaia dos próprios experimentos. Ai, né? Que legal. Mas, enfim, eu acho que isso me levou, quando eu fiz teste vocacional, foi muito gozado, porque acho que a gente faz vestibular muito cedo, né? Então, eu cheguei na hora do vestibular, não sabia o que queria fazer. E fiz o teste lá e deu Direito, Publicidade e Arquitetura. Ou seja, nada, né? Totalmente. E eu achei isso muito inusitado, né? Mas, ao mesmo tempo, é engraçado que, passado
décadas aí, a gente olha para trás e eu acho que eu virei um pouco de cada coisa, né? O escritório, quem conhece, quem acompanha, vai ver assim que é um pouco ligado a cada uma dessas facetas, né? E acho que isso me dá um imenso prazer, conseguir exercer um pouquinho desse gosto, dessa paixão nas 3 frentes junto, né? E você escolheu então direito, Hein? assim, jogou uma moeda para cima e puf, caiu no direito. E aí eu escolhi direito. A minha mãe, apesar de extremamente opiniática, ela se negava a dizer faça direito. Acho que ela queria, no fundo, mas ela se negava a dizer, e eu pedia. Eu achava até curioso, porque ela tinha opinião para tudo, mas para isso ela não dava. E um dia eu disse assim, mãe, me diz alguma coisa. Ela disse assim, olha, filho, vou te dizer, escolha alguma coisa que pague as suas contas. E foi a única coisa que ela me disse. Então excluí algumas profissões mais audaciosas, mas menos confiáveis em termos remuneratórios e, enfim, acabei seguindo direito. Eu tinha muita vontade de entrar numa universidade federal, porque eu vinha de um colégio que era muito bacana, mas era zoado. O pessoal, tem um amigo meu que brinca que raras as pessoas que eram alfabetizadas do meu colégio. Então, para mim, era muito importante entrar numa faculdade federal, porque era uma coisa até de segurança pessoal, assim, de eu me sentir bom. Então, quer dizer que eu tenho nível para estar sentado na mesma mesa que esses colegas aqui. Então, o vestibular, para mim, era um crivo importante. Fui fazer o URGS, a minha mãe fez um deal muito legal comigo, porque ela disse, olha, seu irmão está estudando na PUC. Já que você está fazendo faculdade de graça, se você quiser, eu te dou o equivalente à mensalidade da faculdade em livro jurídico. Só que tem uma coisa, você tem que ler. Pô, a mensalidade de faculdade é cara, então eu acabava ganhando um monte de livro todo mês e escolhendo e tal, e depois tinha que ir atrás para ver se eu conseguia dar conta daquele presente dela, né? Então, mas no fundo isso acabou, de alguma maneira, me ajudando muito, né? Formei durante a faculdade, e aí tem coisas interessantes, né? Durante a faculdade, logo no inicinho, eu resolvi fazer um concurso público de 2º grau, que era para o TRT, onde a minha mãe trabalhava, né? E eu passei em todas as fases intelectuais de direito, matemática, né? E chegou a famosa prova de datilografia, que não existe mais, obviamente, mas naquela época eu tive que ir ao centro da cidade, naquelas máquinas duras, e ficar datilografando um tempão. E até que chegou o tal dia da prova, e era a prova final, né? E eu fiz a minha datilografia muito mal feita, mas chegou num momento que eu botei o caps lock da maiúscula para iniciar uma frase e esqueci de tirar. E cada toque que você dava errado, diminuía uma pontuação sua. Bom, resumo da ópera, eu passei 3 linhas inteiras escrevendo em letra maiúscula e rodei na prova. Lição. Às vezes essas coisas que dão errado nos colocam num caminho muito certo, porque se eu tivesse entrado lá eu teria o estágio mais bem pago dentre os meus colegas e talvez tivesse ficado muito confortável de seguir a carreira por ali. Mas enfim, acabei optando pela advocacia, fui trabalhar com o ministro Paulo Brossard, que tinha se aposentado do Supremo Tribunal e que era uma figura que eu endeusava, porque tinha sido, além de um grande político, senador, ministro da Justiça, tinha sido um grande advogado e um grande juiz também. Ele foi ministro supremo, então ele tinha todas as qualificações. E chegando lá, eu tinha... De algum jeito eu queria chegar mais perto dele, porque eu precisava absorver um pouco mais, só que eu era o estagiário lá do escritório. Então eu ficava montando estratégias para isso acontecer, até que um dia, eu me lembro bem, aconteceu dele ser contratado para dar um parecer numa corte em Nova York. Um parecer super importante, ele estava super orgulhoso de dar aquele parecer, uma causa bilionária, só que tinha um porém. Tinha um prazo curto e era em inglês. E o inglês dele era ok, mas não era um super inglês para engolir todo aquele processo em poucos dias. E eu tive uma ideia, vou levar esse processo escondido para casa no fim de semana. E eu traduzi as principais peças do processo e na segunda-feira deixei na mesa dele e não disse nada. E ele ficou num agradecimento tremendo, acabou me dando 2 passagens para Paris, para mim e para minha namorada. Uau. Eu como estagiário, para mim aquilo ali foi uma coisa marcante, assim. Eu fiquei eternamente agradecido, ele passou a lembrar de mim e começou a me incluir, vamos dizer assim, em vários trabalhos e tal, foi muito legal. Mas, de novo, fica a lição de que se você dá aquele passinho além, claro, a vida recompensa, né? E aí segui lá com o Brossard. Logo em seguida acabei conhecendo
uma pessoa, que é o Danilo Andrade Maia, que dá nome ao escritório, que hoje eu sou sócio administrador, e o Danilo tinha recém montado um escritório trabalhista pequeno e tinha vontade de abrir outras áreas, e eu era, então, convidado para fundar uma área tributária, que depois veio a se tornar a principal área do escritório. E isso foi muito bacana, porque na prática eu fui iniciar do zero um negócio que a expertise era outra e tal, e eu estava então colocado diante de um desafio. Naquela época eu já estava fazendo mestrado aqui na USP, então tinha que me dividir, mestrado em Direito Tributário, né? Mas desde cedo eu acho que uma característica que me definiu muito a minha trajetória como carreira, como pai, como amigo, como tudo, é que eu quis estabelecer o que era sucesso para mim. Então, atrás de que eu estava, né? E na minha concepção havia 4 pilares para sucesso. Um deles é, obviamente, dinheiro, né? Mas o outro era intelectual, o terceiro era família e amigos, né? Então, eu digo assim, olha, tem muita gente que a gente admira, mas vai entrar um pouco mais com uma lente mais de aproximação e a gente vê, não, esse cara destruiu a família em nome dos negócios, ou o outro não fez negócio em nome da família, ou ganhou muito dinheiro, mas é ignorante. Nada disso eu queria para mim. Então, desde sempre eu tentei pautar minha vida por uma sapiência que eu aprendi num bar com um amigo meu, um dia que eu estava meio deprimido, fomos tomar uma cerveja, e eu perguntei para esse meu amigo, afinal de contas, o que você acha que é o sentido da vida? Né? Lá pela madrugada, assim, né? Ele sorveu um gole, filosofia de boteco, né? E aí ele disse assim, Binho, ó, o sentido da vida é tudo ao mesmo tempo agora. E eu disse assim, puta filosofia de bar ali, mas aquilo ali nunca me saiu da cabeça. Eu digo, então tá, porque eu queria ter uma família legal, eu queria ter amigos que eu pudesse contar, eu queria ter sucesso financeiro, eu queria também construir alguma coisa de valor acadêmico, né? E aquilo aí passou a me balizar, né? Então a gente foi construindo a história lá da área tributária do escritório. Eu, em paralelo a isso, escrevi 3 livros de direito tributário que me dão um grande orgulho, inclusive porque um deles, eu criei alguns conceitos, um conceito em particular, que acabou virando ponto de prova de concurso de auditor da Receita, que é muito legal, chamado princípio do não confisco em sentido dinâmico, ou seja, confiscatório é o tributo muito alto e o sentido dinâmico é o quantum não do tributo, senão que do aumento do tributo, que também deveria estar amparado pela Constituição. Então, me orgulha muito ver que um dia eu abri uma prova de auditor da Receita e está lá, o que é o princípio do não confisco em sentido dinâmico. E essa história desse livro acabou até sendo utilizado pelo Supremo para definir o limite das multas tributárias, que é uma coisa também super legal, né? Bom, enfim, e fui seguindo a minha carreira, mas aconteceu uma coisa que foi um golpe de sorte, na verdade, que quando eu tinha 25 anos, acabou caindo na minha frente um diretor da OPP Química, à época, chamado Adriano Jucá, com uma urgência. Ele tinha uma causa bilionária que vinha sendo conduzida por um grande jurista mineiro, mas que eles vinham tendo insucesso. Eles não conseguiam eliminar, não conseguiam a sentença, enfim, eles não estavam conseguindo nada. E, aliás, a liminar e o agravo eles não tinham conseguido. E ele disse assim, eu vim aqui pedir um socorro. Vocês têm condições, essa causa está aqui em Porto Alegre, vocês têm condições de me ajudar? Porque naquela época, o Ventura entende bem disso, você quando ganhava uma liminar, você podia acreditar 10 anos para o passado, imediatamente na sua escrita. Então, imagina, de uma empresa grande como a Braskem, 10 anos de crédito, de IPI, no caso, chamado IPI zero, era muito. Impacto fantástico. E eles disseram, eu preciso de uma decisão, preciso de uma decisão urgente. E aí a gente ousou e disse o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse memorial agora e nós vamos juntos ao judiciário entregar o memorial e despachar o memorial. Por uma sorte absurda, o juiz não só ouviu, mas concordou e sentenciou em menos de 24 horas. E eles passaram a achar que a gente tinha, assim, uma super ascendência, coisa da cabeça deles, mas, enfim, casou de acontecer. E nisso a causa subiu para o tribunal. E chegando no tribunal, eles queriam de qualquer maneira que ela não fosse julgada, porque eles estavam se acreditando daquilo todos os meses, e aquilo ali respondeu, para vocês terem uma ideia, pela aquisição, segundo eles mesmos, do polo de Camaçari. Quer dizer, eles estavam se capitalizando ali. Bom, e aí eles diziam, olha, fiquem tranquilos aí, porque a gente não quer que julguem nunca, porque inclusive o TRF é contrário.
E um belo de um dia eu ficava acompanhando aquela jurisprudência e vi assim, mas mudou a composição aqui, porque um saiu, o outro foi removido, etc. Então, se julgar agora, ganha. Eu disse, reuni meus sócios, temos que julgar esse negócio. Vamos ligar para o Adriano? Ligamos. E o Adriano, que era um baiano, assim, muito maneiroso, assim, ele disse assim, Fábio, eu vou lhe dizer uma coisa. Você pode até julgar essa causa, mas se você perder, eu perco meu emprego. Mas antes, eu rescindo seu contrato. Eu pensei que ele ia falar outra coisa. E eu tremendo na base, acabei indo lá, sustentando, e a gente conseguiu, de fato, confirmar aquela hipótese, ganhamos e tal. Eu acredito, assim, que às vezes a gente não entende a advocacia como uma coisa criativa. Né? A gente vê a publicidade, é criativa, mas na verdade eu acho que a advocacia talvez seja das mais criativas das profissões, porque ela oportuniza você criar um relato, né? Uma narrativa. E no fundo, quem gosta de história sabe, a narrativa vencedora é a que fica. Então, é uma guerra de narrativas, você tem que construir a melhor, e se ela for endossada, essa narrativa... Mas a construção disso é que é o mais bacana, né? Tentar elaborar essa narrativa bem sustentável, bem feita, né? Eu tive, ainda tentando evoluir minha vida, uma passagem pelo CARF, né? Eu fui conselheiro titular do CARF e tive uma experiência, então, como julgador, né? Que eu achei dificílima. Né? Eu entendi pela primeira vez que a gente acaba se emprenhando dos próprios argumentos e é muito diferente sentar do lado da mesa e ver que, às vezes, você não daria alguma coisa que se pediria. Né? Então, foram anos muito interessantes. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 3 anos lá, 3 anos e meio. Né? Mas teve uma passagem que eu julgo digna de nota de lá, que foi o seguinte, foi uma insurreição. Porque o CARF, diferentemente do Supremo, que pode julgar uma lei inconstitucional, o CARF simplesmente aplica a legislação em vigor. Isso. O julgador é mais engessado. Uhum. E num determinado dia, estava lá em julgamento um caso da Petrobras, um caso bilionário da Petrobras, e havia uma discussão sobre a aplicação da multa qualificada ou não, majorada ou não. E empatou o julgamento. E nisso o presidente exerceu o famoso voto de qualidade e disse, então, fica decidido contra a Petrobras. E eu e mais um colega levantamos uma questão de ordem para dizer o seguinte, não, aqui não cabe a aplicação do voto de qualidade. Mas, então, nesse dia, nós decidimos chamar uma questão de ordem para dizer o seguinte, olha, aqui não cabe a aplicação de voto de qualidade. Como assim? Criou um alvoroço, a sala estava cheia, porque o caso era grande. E nós dissemos, olha, porque aqui houve um empate. E empate iguala ou equivale à dúvida. Portanto, em caso de dúvida, o Código Tributário, que está acima do regimento interno do CARF, manda que infrações sejam julgadas em favor do contribuinte, não em seu desfavor. Portanto, não declarando nenhuma norma inconstitucional, mas senão que simplesmente dando um entendimento conforme ao regimento para coaduná-lo com o Código Tributário, esse julgamento tem que ser decidido em favor da Petrobras. E aquilo foi um banzé, porque nunca na história do CARF alguém tinha feito aquilo e nunca houve um único julgado em que se suscitou uma questão como essa. Então, não por outra razão, claro que decidiram a questão de ordem como por voto de qualidade. Né? Mas igual, aquilo ecoou de uma maneira muito bacana, porque no dia seguinte, obviamente, já começou a haver congressos para discutir essa tese, começou a haver artigos sobre o tema, e muito mandado de segurança das empresas que tinham perdido por voto de qualidade para dizer que isso era inconstitucional. Porque a gente, às vezes, aceita as coisas de uma maneira muito singela, mas na prática, eu comento com a minha mulher, eu digo, imagina se no judiciário chegasse alguém para você e dizer, olha, agora se iguala em votos para um lado e para o outro, ganha o fisco. Ela vai dizer, nem é pau, isso é inconstitucional. Né? Então, a gente aceita no administrativo, não sei bem por quê. Né? Então, realmente foi uma coisa que aconteceu e foi ultra emblemática, assim, quem atua no CARF, volta e meia lembra desse julgado, mas eu diria que talvez tenha sido o motivo pelo qual eu mais me orgulhei dessa passagem, assim, e o que ficou desse momento, né? E eu brinco, a minha vida é contada em causas, tá? Em Aping, então, se em algum momento eu ficar chato, vocês me cortem. Imagina, a gente tá aqui tô adorando. Evoluindo e ouvindo os seus causos, Fabio. Mas tá eu tô entendendo o que o seu irmão falou, né? Então... Senso comum...
Não é necessariamente o bom senso, entendeu? E a paixão que ele tem, né? Exatamente. A gente teve Então, mais dois casos aqui que eu gostaria de falar. Um deles é o chamado DIFAL do ICMS, que foi julgado faz pouco tempo. Mas nesse caso é o diferencial de alíquota do ICMS que é cobrado no destino quando se vende interestadual para o consumidor. Mas o interessante aí foi muito mais um aspecto de gestão, porque a gente, escritórios de direito tributário normalmente endossam a tese A ou B e passam a encampá-las, né? E nesse caso, era uma tese difícil que a gente estava desenvolvendo ali no escritório e que tinha 1000 implicações práticas, porque ela envolvia justamente ICMS, que seja retenção de mercadoria, trancamento de CND, cassação de benefício fiscal. Então, era uma tese complicada de operar. Mesmo assim, o meu sócio queria muito e eu disse, olha, cara, eu acho que a gente vai perder na primeira e na segunda instância, mas no Supremo, eu estou lá há tanto tempo advogando no Supremo que eu acho que faz a cabeça deles esse argumento, né, que é o argumento de necessidade de lei complementar. E nós entramos com os 2 pés nessa tese, a ponto de entrar com 3.500 ações dessa única tese. Uau. E aí que eu falo de gestão, porque nos obrigou a ter uma equipe enorme para operacionalizar isso e cuidar desses bloqueios de carga e tal, 24 horas por dia. Uma coisa maluca, ao longo de 6, 7 anos, entendeu? Uau. Então, era uma aposta para a gente muito intensa, vamos dizer assim, porque não bastava protocolar a petição e esperar, era um dia a dia muito corrido, porque varejistas, como grandes varejistas do e-commerce, eles têm operação e caminhão na rua 24 horas aos milhares, né? Pois bem, dito e feito, nós perdemos todas as causas em primeira instância, em segunda instância, e ela foi parar no Supremo Tribunal Federal. Chegando lá, por uma situação um pouco gozada, porque era no final da pandemia e ainda estava bem definido o que era julgamento virtual, presencial, etc., e nós havíamos encaminhado a sustentação, que também não tinha sido feita por mim, senão que por um professor, Roque Carrasa, por e-mail, que é uma droga, né? Porque ninguém vai ouvir um e-mail, né? E por algum erro de protocolo lá ou não, ou desconhecimento meu, o ministro Fux acabou dizendo assim, doutor Fábio, então com a palavra para sustentar. E eu estava ali parado, ouvindo, e não estava preparado para aquilo. E eu pensei naquele meio segundo, eu digo, olha, ou eu digo, olha, não cabe, vou tentar ensinar o presidente sobre... Ou eu tento improvisar e faço sustentação. E fiz de bate-pronto. Funcionou direitinho, mas o fato é que ficou 5-5. Empatados, com o voto de Minerva, assedado pela ministra Rosa Weber. E aí, imaginem, Yaping, que estava assim, meu escritório com 3.500 ações, assim, né? Toda a equipe pensando assim, pô, se esse negócio der errado aqui, é o meu emprego, mais ou menos assim, né? Porque fica tenso, claro, né? Estão há anos trabalhando naquilo, né? E aí a Rosa Weber, a ministra, ela diz que ela inicia a fazer uma coisa muito... pouco comum, que é elogiando pessoalmente o trabalho. Depois fez isso constar em acórdão até, dizendo, olha, eu conheço o Dr. Fábio desde que era criança. Chegou a dizer isso. Mas enfim, tudo isso para dizer, olha, eu achei que o trabalho foi muito bem feito e me convenceu. Então, por 6-5, eu vou declarar o resultado. Bom, então foi uma coisa muito louca, porque que massa. Esse mar de gente, essa incomodação toda, porque essa tese foi uma incomodação sem tamanho, acabou dando certo e, vamos dizer assim, justificando, até perante meu sócio, porque eu estava lá depositando, vamos dizer assim, esforço mês a mês, de custo mês a mês, durante anos a fio, né? Então, isso foi muito legal. O advogado, Ventura, ele tem um monte de estigmas, né? Talvez seja a profissão mais estigmatizada do mundo. Sim. Uma vez eu comprei um livro lá nos Estados Unidos, que até hoje eu rio, que é de histórias reais e fictícias de advogados, chamado Lawyers and Other Reptiles. Mas eu brinco que o advogado é ABCD. Ele é antiquado, burocrático, chato pra caramba e difícil de entender. Então eu digo, pô, que barbada, vamos fazer o seguinte, quem sabe a gente vira esse cardápio de cabeça para baixo, que é exatamente isso que a gente vai querer ser como escritório, entendeu? Então eu vou querer ser um escritório moderno, um escritório simples em oposição ao burocrático, um escritório divertido, né? E um escritório que fale longe do juridiquês o mais possível, né? Então eu acho que é nisso que a gente tem batido o bumbo como instituição. Quem visita a nossa sede nota isso já na chegada, quem visita o nosso site da mesma forma, e eu acho que isso acaba virando um fator
de união e de retenção muito grande, sabe? As pessoas se identificarem com uma maneira divertida de trabalhar e de viver, assim, sabe? A gente sempre teve por praxe rir alto, dizer bobagem, piada no escritório, não é aquele escritório duro, sério, e eu acho que isso contagia, né? Então, vou dar exemplos aqui de coisas, desde o dia que um sócio meu estava encasquetado com o negócio do dress code, na época que o pessoal começou a abandonar gravata e tal, e ele, não, isso aqui tá uma bagunça, temos que organizar e tal, então vamos montar uma reunião de sócios e tal. Nós montamos uma reunião de sócios e a gente foi lá, eu e mais 2 sócios, e combinamos com todo mundo de fazer o dia brega. E daí cada um veio da maneira mais esdrúxula possível para o escritório. E sentamos e dissemos assim, bom, podemos começar a reunião. E esse sócio começou a dizer isso e aquilo, etc. Lá pelo meio da reunião, ele disse, não, para com isso, não pode ter um troço errado aqui. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. Então essas coisas, né? Então acontecem e a gente até se orgulha disso. Né? Vamos falar um pouquinho de IPO? Ou você quer perguntar mais não, coisas? Não. Porque o Fábio aqui ele já está convidado para o próximo, né? Eu tô curiosa para saber qual o próximo desafio que ele tem aí na manga, que ele tá assim, batalhando, né? Pode falar um pouquinho aí dos próximos 20 anos, como ele vê o mundo jurídico, Fábio. O IPO, para mim, tem sido uma grande alegria, viu? Eu descobri que ele é um atalho para conhecer gente inteligente e interessante, né? Até entrar no IPO, a gente ia num evento social e daqui a pouco de 50 pessoas que você falava, você dizia assim, pô, esse cara eu quero falar mais. E de repente dentro do IPO você chega num evento e todo mundo tem o que dizer, tem o que entregar, e isso me encantou, né? E acho que foi me aproximando, não à toa fui parar na gestão do IPO no capítulo do Sul, exerci todos os papéis lá com o maior prazer, a parte de learning em especial me encanta, até hoje eu fico ajudando a montar eventos, né? E conheci um lado de generosidade de grandes profissionais assim que eu não sabia que existia e que me encantou também, né? Então eu tive dentro do próprio IPO uma mentoria maravilhosa com o William Ling, foi incrível, ele ia no meu escritório mensalmente conversar, dedicava um super tempo, foi ótimo. Depois disso eu tomei a iniciativa meio off the record, de convidar, sem conhecer, o Arthur Greenbaum para fazer mentoria comigo. E ele topou sem me conhecer. Eu ia a Curitiba, já fui algumas vezes a Curitiba conversar com ele. Ele sempre tem sido incrível, um sujeito generosíssimo. E fui mais longe até. Eu aproveitei, vamos dizer assim, esse banho de humildade que você se colocar na posição de mentee te traz, para levar isso mesmo para fora do IPO. E convidei numa conversa quase que sem querer, com um amigo, querido amigo, o Roberto Quiroga, convidei o Quiroga e disse assim, Quiroga, você está quase se aposentando, aí a hora que você se aposentar, você não quer fazer uma mentoria comigo aí? Porque de gestão você já viveu bem mais que eu aqui, eu gostaria muito de ouvir como é que vocês estruturaram essa área, as reuniões de sócios, os comitês, etc. Todas essas coisas que vocês já fizeram muito antes, ele tem 15 anos mais que eu, então quero ouvir. E ele de bate-pronto disse, Fábio, vai ser um prazer. Quando é que você quer começar? Vamos no seu escritório e tal. E começamos e temos nos encontrado. Ele é um cara fenomenal, só aprendi a gostar mais ainda dele. Mas apesar dele não ser do IPO, para mim o clique veio do IPO. De eu dizer, Quiroga, né, não dizer, não é meu concorrente ou coisa que vale. Não, nada disso. Ele é um cara que eu admiro, é um grande tributarista, que foi um escritório muito maior que o meu e que está disponível e a fim de ajudar, né? Então isso é bárbaro, né? Que legal. Então, sobre o IPO, acho que é isso, né? E o futuro, que a gente estava... E o futuro? O que continua movendo o Fábio? Quais os desafios que... Pois é. Qual a pedra que você está querendo mexer e tirar do lugar? Eu acho que ainda tem um trabalho muito grande ainda de estruturar cada vez melhor o escritório, inclusive em face das novas tecnologias que estão surgindo, que impactam também no próprio funcionamento dos tribunais, né? Algoritmos, pesquisas, decisões até, que vem saindo, às vezes, de forma automática, né? Ah, interessante. Então, tudo isso a gente tem que se reinventar, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio.
do ponto de vista de viagem, eu coloquei na minha cabeça que quando eu fizesse, antes de eu fazer 51, portanto faltam 3 anos, eu teria que ter completado 100 países. 100 países, 100 países, falta pouco tempo e tem muito país. Eu nunca quis acelerar isso, eu sempre que tive meu ritmo e não gostei de fazer aquela coisa de bingo de país, assim, tipo, passei 3 horas aqui, já check, né? Então isso para mim não conta, mas talvez no final tenha que dar uma roubadinha. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas os 80 países você ficou, você fez... Eu tô em 80, mas eu tô em 78, vai. 78. Né? Pega o avião do IPO, volta ao mundo. Exatamente. Mas eu quero de um jeito que eu consiga, de fato, beber um pouquinho da cultura local. Né? Acho que esse é o meu, desafio. Quais os países que estão lá? E como todo pai, eu quero tentar ser um cara legal para eles. Eu crio alguns mantras para os meus filhos, assim, que eu fico pensando assim, se eu repetir bastante uma coisa, talvez fixe, né? E um dos que eu mais faço eles repetirem eu digo, filho, qual é a fórmula da criatividade? Diz, como assim, pai? Fórmula da criatividade? Eu digo assim, é exposição a coisas diferentes e questionar as normas. E eles, agora eu pergunto no almoço, assim, eles dizem... Tá criando mini anarquistas ali, ó. E aí... Daí tem outra que eu brinco também, que é o seguinte, e como é que faz para ficar rico? Daí eles, como é que é, papai? Eles acham que vai ter ou não? Uma abracadabra. Eu digo assim, trabalhar muito e nunca desistir. Fantástico, ó, por favor. A gente está chegando aqui no nossos minutos aqui. Geralmente a gente presenteia nossos colegas com um livro. Esse aqui é sobre inovação e criatividade. Eu acho que tem tudo. Espero que você não tenha lido ainda. Do Chris Bezuck. O Duane, que geralmente faz essa curadoria aqui. Então ele falou, isso aqui é do Fabinho, guarda para ele, tá? Espero que você goste. Que não muito obrigado, muito obrigado. Olha, Ventura e o IPO, muito obrigado. Para juntar a sua coleção de livros jurídicos que sua mãe te deu. Isso aí, que legal. Grande prazer ter você aqui. O podcast está aberto, já está convidado para uma nova sessão, para novos causos aí. Tá certo. O gaúcho sempre conta causos, né? Muito bom. E advogado gaúcho, melhor então, ainda. Aí sim, né? Aí sim, né? Bom, tá ótimo. Bom, obrigada, Fábio. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazerzão. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.